Olá, pessoal. Vamos aqui para mais uma aula de matemática sobre números inteiros. Dessa vez a gente vai falar sobre a operação potenciação. Eu sou o professor Ed Carlos Paixão. Vamos lá. Potenciação é uma multiplicação com todos os fatores iguais. Ou seja, toda vez que eu tiver uma multiplicação onde os fatores são todos iguais, eu posso transformar essa operação de multiplicação em uma outra operação que é a potenciação. Exemplo, 2 vezes 2 vezes 2, então 2 vezes 2 são 4, e 4 vezes 2 são 8. Então, eu observo que o 2, ele é um número que se repete, ou seja, é um fator da multiplicação que se repete. Então, posso pegar esse 2 e repetir. Agora eu vou ver quantas vezes esse 2 se repete. Ou seja, os fatores. São 3 fatores. Então, esses 3 fatores eu escrevo logo acima do lado direito com o tamanho menor. Esse aqui é o tamanho normal. Esse aqui, que indica a quantidade de fatores, eu vou escrever logo acima do lado direito, e ele vai ter um tamanho menor, igual a 8. Então, aqui é o que nós chamamos de potenciação, onde 8 vai ser igual à multiplicação do 2 3 vezes, ok? Então, como é que a gente chama cada uma dessas partes? O 2 que se repete, e o 3 e o 8, eles têm um nome específico. O 2, ele vai ser chamado de base. O 3 vai ser chamado de expoente. Expoente é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a base. E o 8, que vai ser o resultado dessa operação. Ok? Tem muitos que chamam esse 8 de potenciação. Essa aqui é a potência. Potência, o 8 é a potência de quem? Do 2 elevado ao cubo, que é o nome que a gente dá para essa operação. Lê-se 2 elevado ao cubo é igual a 8, certo? Então, como é que a gente faz a leitura das potências, ou das potenciações? Então, temos aqui, eu coloquei vários e vários exemplos aqui, pelo menos do 2 ao 11, para que a gente tenha uma ideia de como se comporta. Esse primeiro vai ser 5 elevado a quem? Bom, o 2 em uma potência, ele é chamado de quadrado. Por que quadrado? Porque o 2, ele é como se eu estivesse fazendo uma multiplicação em um quadrado aqui. Por exemplo, isso aqui não é um quadrado, isso aqui é um retângulo, ok? Mas, se eu multiplicar a base vezes a altura, sendo que a base é do mesmo tamanho da altura, por isso um quadrado, por isso 2 é quadrado. Então, isso aqui, por exemplo, se fosse 2 centímetros e aqui 2, seria 2 vezes 2. 2 vezes 2 eu posso escrever como 2 ao quadrado, certo? Então, toda vez que tiver o 2 como expoente, esse expoente é chamado de quadrado. Da mesma forma, e que a gente vai analisar, é esse 3. Sendo que o 3 ele não vai ser mais um quadrado. Ele vai ser uma figura tridimensional, onde eu tenho a base, a altura e a largura. Então, a base, a altura e a largura é uma figura geométrica chamada cubo, certo? Então, 3, como expoente, ele é chamado de cubo. Então, esses dois aqui são os que têm nomes específicos. Então, 2 é chamado de quadrado,
3 é chamado de cubo, mas a partir daí, nenhum mais vai ter um nome específico. E sim, todos vão ser expostos em ordem, como número ordinal, certo? Então, isso aqui vai ser quem? Vai ser quarta potência, quinta potência, sexta potência e assim por diante. Então, esse aqui vai ser 7 elevado à quarta potência, 20 elevado à quinta potência, 2 elevado à sexta potência, aí sétima potência, oitava potência, nona potência, décima potência, décima primeira potência e assim por diante. Ou seja, se for 20, vigésima potência. Se for 100 elevado a 30, então vai ser 100 elevado à trigésima potência. Somente quem tem nomes específicos são esses dois aqui, ó. Quando for elevado a 2, então a gente chama elevado ao quadrado. Quando for elevado a 3, então vai ser chamado cubo, elevado ao cubo. Agora, se for elevado a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, então isso aqui a gente vai dar nome de acordo com o número ordinal. Então, vai ser quarta, quinta, sexta, sétima, 15ª, 18ª, 21ª, tudo vai ser dessa forma quando o expoente for um número maior que 3, ok? O sinal. Aqui é onde a gente vai ter uma coisinha a mais para estar falando. Por quê? O sinal da base nos números inteiros, eles vão se comportar de forma diferente de acordo com o sinal. Primeiro, a gente vai ver os sinais positivos. Bom, nós temos o exemplo, mais 3 elevado ao quadrado. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar esse mais 3 duas vezes, certo? Então, eu já sei que 3 vezes 3 são 9. Mas o sinal, como é que vai ser? Bom, o sinal é a mesma coisa que a gente já fez, já falou ontem, nos vídeos anteriores. Quando eu tenho sinais iguais, o sinal é positivo. Então, 3 vezes 3 são 9. E o sinal vai ser sinais iguais. Então, positivo, então é o sinal que eu vou colocar no resultado. Agora, se esse mais 3 for elevado ao cubo, então como é que vai ficar? Eu vou multiplicar esse 3 vezes. Então, multiplicando 3 vezes, eu vou ter 3 vezes 3 são 9, certo? Aí, como esse sinal aqui é positivo, os dois são positivos, então o resultado vai ser positivo. Sinais iguais, sempre positivo. E, repetindo esse 3 aqui, vai ter também, de novo, sinais iguais. E multiplicando 3 vezes 9, são 27. Sinais iguais, mais. Então, esse será o sinal do resultado. Então, notem que, sendo o expoente par, o resultado deu positivo, o expoente ímpar, o resultado também deu positivo. Quando a gente está trabalhando com base positiva. Vamos ver mais outros dois exemplos. 4. Então, o que eu vou multiplicar? O 2 4 vezes. Então, 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 2 são 8. E 2 vezes 8 são 16. Né? Pois é. Pois a gente vai fazer por parte. Vamos pegar primeiro esses dois. 2 vezes 2 são 4. Sinais iguais, então vai ser positivo. Aí, multiplicado por esses outros dois aqui. 2 vezes 2 são 4. E o sinal também são sinais iguais, então também vai ser positivo. Então, também será o sinal aqui do resultado. Então, agora eu vou multiplicar esses dois aqui. Então, 4 vezes 4 são 16. E o sinal continua sendo positivo. Por quê? Porque são sinais iguais.
ok? Então, mais um exemplo de expoente par que deu positivo. E mais um exemplo, são 5 agora, né? Então, vou multiplicar o 2 5 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 são 8. 2 vezes 8 são 16. 2 vezes 16 são 32, né? E assim por diante. Só 32 mesmo, né? Então, vai lá. Então, a mesma coisa a gente vai fazer com esse, ó. 2 vezes 2 são 4. Sinais iguais, então vai ser positivo. Aí, multiplica por esses dois. 2 vezes 2 são 4. O sinal são iguais, então positivo. E eu vou agora repetir esse outro 2 aqui. Então, agora vai ficar 4 vezes 4 são 16, né? 4 vezes 4 são 16. E esse 16 vai ser positivo, igual o anterior. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar esse 16 por esse 2, certo? Esses dois aqui não são iguais? Então, vai ser 16 vezes 2 e vai dar 32. E o resultado vai ter o sinal positivo, porque eles são iguais. Ou seja, independente do expoente, o resultado será sempre positivo quando a base tiver um sinal positivo, certo? Agora, o sinal da base é negativo. Então, como é que a gente vai fazer? Menos 3 elevado ao quadrado. Então, vou multiplicar o menos 3 duas vezes. Menos 3 vezes menos 3. Então, menos 3 vezes menos 3. Então, eu já sei que 3 vezes 3 são 9. E os sinais? Os sinais são iguais. Então, sinais iguais, positivo. Então, observe que o resultado deu o mesmo do anterior quando o 3 era positivo. Ok? Agora, menos 3 elevado à terceira. Então, eu vou multiplicar menos 3 três vezes. Certo? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, pegando esses dois primeiros, vai ser 3 vezes 3 são 9. Sinais iguais vai ser positivo. Aí eu vou, pego e ficou um pouco para vocês verem melhor. Aí, então esse aqui veio para cá, né? Então, observe que os sinais agora são diferentes. Então, eu vou multiplicar, ó, 9 vezes 3, que são 27. E os sinais sendo diferentes, o resultado é negativo. Então, aqui já mudou. Por que mudou? Porque eu tenho 3 sinais, certo? Aí, sendo que eu tenho 3 sinais, 2 deles vão ficar iguais. 2 deles ficando iguais vai ser positivo. E o outro, diferente, ele será o sinal que eu vou passar para cá, para o resultado, certo? Ó, eu tenho 3 sinais. Então, 2 vão ser positivos. E o outro que ficar é o sinal que eu vou escrever, certo? Se for positivo, escreve o positivo. Se for negativo, escreve o negativo. Outro, pá. Então, vai ser o 2 multiplicado 4 vezes, né? Então, vou acelerar aqui. Então, de novo, 2 vezes 2 são 4. Aí, sinais iguais é positivo. É o sinal que eu vou colocar aqui. Aí, de novo, vou multiplicar. 2 vezes 2 são 4. 4 vai ser o sinal positivo porque são sinais iguais. Então, nesse caso aqui, eu já tenho de novo sinais iguais. Então, 4 vezes 4 são 16 e o sinal vai ser mais, por serem iguais. Então, de novo, voltou a ser positivo. Pelo mesmo processo, ó. Tenho 4 sinais, né? Ó, 2 iguais, positivo. 2 iguais, positivo. Então, fica tudo positivo, certo?
Aí, se eu tenho 3, eu pego 2 e fica positivo. Então, o que sobra é o que eu vou colocar. Se sobrar um sinal negativo, vai ser o sinal negativo que eu vou colocar. Se sobrar o sinal positivo, vai ser o positivo que eu vou colocar. Certo? Então, vai lá. Esse aqui, eu vou multiplicar 5 vezes. Então, vou acelerar aqui também. Então, vai ser da mesma forma, 2 vezes 2 são 4. O sinal vai ser positivo. Aí o outro vai ser 2 vezes 2 são 4. O sinal vai ser positivo, porque são iguais. Aí, vou multiplicar ainda por esse outro aqui, ó. Certo? Aí, como eu disse, nesse caso aqui, já são 5. Então, ó, 2 fica positivo. Pego 2 iguais, que fica positivo. E sobrou esse aqui. No caso, esse aqui que sobrou é esse aqui. Então, ele vai ter um resultado negativo. Por quê? Porque é o que sobrou. Ok? Se a gente for observar nesse outro aqui, é a mesma coisa, ó, no positivo. Ó, eu tenho aqui, ó, 2. É positivo. Então, esses 2 vão dar positivo. Então, o que sobrou é quem? É positivo. É o que ficou lá. Nesse caso aqui, não sobrou ninguém, ó. Eu tenho um positivo, positivo, não sobrou nenhum sinal. Então, qual é o sinal da base? É esse. Então, é o que fica lá. Nesse caso aqui, são 5. Eu tenho 2, que fica positivo, 2, que fica positivo, e o que sobrou é esse, que é o sinal que vai ser o resultado. Ok? Então, vamos voltar para lá. Então, aqui, eu vou ter essa multiplicação, 4 vezes 4, que são 16, né? Então, por serem sinais iguais, positivo. E eu vou multiplicar ainda por esse 2 aqui. Sendo que agora eu vou ter sinais diferentes. Então, 2 vezes 16, que vai ser 32, e os sinais diferentes, menos. Ok? Então, com isso, a gente pode concluir o seguinte. Se o expoente for par, o resultado será sempre positivo. Por quê? Porque eu sempre terei 2 sinais iguais. Certo? Se for 2, eu vou ter 2 sinais iguais. Então, vai ser positivo. Se for 4, eu vou ter 2 e 2, que são iguais. Vai dar positivo. Se for 6, eu vou ter 2, 2 e 2. Isso que será sempre positivo. Se o expoente for par, não depende da base. A base pode ser positivo, a base pode ser negativo, o expoente sendo par, sempre eu terei o resultado positivo. Porém, se o expoente for ímpar, o resultado será o sinal da base, certo? Se o expoente for ímpar, o sinal será o resultado terá o sinal da base. Ou seja, expoente ímpar, a base é negativa, o resultado é negativo. Aqui, expoente ímpar, a base é negativa, o resultado negativo. Aqui, base positiva, resultado positivo. Aqui, base positivo, resultado positivo. Ok? Espero que tenha ajudado a vocês, ok? Então, obrigado pela atenção